Uma das coisas que fazem parte da minha rotina é que sempre que tem uma situação problemática, seja ela pessoal ou corporativa, não importa o que seja, tento sempre, como resposta inicial, correr para a Bíblia e ler até que Deus fale comigo. Literalmente, meu esconderijo, meu lugar de segurança, meu lugar de refúgio, meu lugar de fortalecimento pessoal está na palavra. E não se trata de um processo de 5 minutos. É onde eu tento me firmar no que Deus está dizendo, eu oro sobre isso, eu medito sobre isso, literalmente eu acordo durante a noite, citando, depende da situação em que me encontro. Eu faço isso há alguns anos. Passei por uma situação bem difícil, talvez 12, 13 anos atrás. E me lembro de ler os Salmos de 25 a 35, 11 Salmos. E os li várias vezes. E eles pareciam me alimentar tanto, me encorajar tanto. Sempre que você encontra o que o Senhor está ungindo, você encontra o que Ele está pensando, mas também entende como orar. Não somos observadores simplesmente da vontade de Deus, somos participantes, colaboradores para ver o coração dele manifestar. Sabe, então eu estava revendo esses salmos essa semana passada, nos últimos 6, 8 meses, eu tenho revisado repetidamente. E senti tocado pelo Senhor em relação a algo no Salmo 27. Por isso, vamos dar uma olhada nele por alguns minutos hoje. Fiquei profundamente comovido por nossa reunião de liderança essa semana. Compartilhei com eles o que estava pensando e vendo, e farei isso com vocês hoje. Davi é o autor desse salmo em particular. Eu quero que você imagine. Davi é, obviamente, o rei da nação mais poderosa na época. Nós o conhecemos como um guerreiro incrível. Se entendi bem, sei que Israel não herdou toda a terra prometida que deveria ter herdado sob a liderança de Josué ou dos líderes seguintes. Foi só depois que Davi que eles entraram plenamente no que Deus havia prometido. Essa força militar que Davi tinha não é muito valorizada hoje em dia. Nós odiamos a guerra como cultura, como violência. Mas naqueles dias foi literalmente o que os transformou em uma nação. Davi é um estrategista brilhante, é um guerreiro brilhante. Ele atraía homens para estarem com ele. 400 no início. Eles eram os rejeitados da sociedade, não se encaixavam em lugar nenhum, tinham problemas em suas vidas pessoais, etc. Mas se reuniram em torno de Davi. Não sabemos qual foi o seu processo de treinamento, mas de alguma forma, esses caras que eram rejeitados pela sociedade se tornaram um grupo de elite de guerreiros. Tanto que um soldado sozinho poderia matar 800 soldados inimigos. Estamos falando de um dom sobrenatural de força militar. E tudo isso foi criado sob o comando de Davi. Davi é um estrategista militar brilhante. Mas o que o tornou um estrategista militar brilhante é que ele sabia ouvir de Deus. Era o dom de Deus na vida dele. Deus gosta dessa forma. É uma colaboração. Ele poderia resolver sozinho, mas ele escolheu um povo. Davi era capaz de ouvir do Senhor o que fazer, quando e como. E o resultado que se tornou esse líder militar incrível para Israel. Sabemos que Salomão construiu esse templo para o Senhor, provavelmente o edifício mais extravagante já construído em todos os tempos. Mas foram os recursos de Davi que ajudaram a construir esse edifício. Foi a generosidade de Davi, o seu ouro, suas pedras preciosas, tudo que Davi reservou para a construção. Sabemos que Salomão também foi muito generoso, mas foi Davi quem abriu o caminho para a construção desse edifício. Sabe, de uma forma estranha, uma analogia estranha, talvez. Davi era como Elon Musk de sua época, em recursos,
e engenhosidade. Ele era um gênio criativo. Aqui está esse homem, do menino que matou Golias, esse gênio militar. Ele também era um gênio da música. Ele foi um inventor de instrumentos musicais. Isso não é coisa pouca. Ele criou seus próprios instrumentos. Ele escreveu músicas que perduraram ao longo dos tempos, registradas na Bíblia. Deus celebrou sua música o suficiente para dizer, isso tem que estar no livro. E assim foi incluída na cópia final. Passou todas as edições, foi aprovada, e está aqui no livro, e vamos ler um deles. Mas são letras que mudam a vida a partir de uma revelação do coração da natureza de Deus. Uma das maiores e mais grandiosas coisas já realizadas. Então, aqui Davi, esse líder militar criativo, é o homem mais rico do planeta. Ele tem recursos. Quanto mais recursos você tem, sejam pessoas, dinheiro, título, posição, todas essas coisas aumentam as suas opções. Se você é pobre e tem um problema, se é pobre em favores, pobre em título, posição, dinheiro, pobre em todas essas coisas, você tem muitas poucas opções quando você tem um problema. Mas quando tem recursos ilimitados, agora tem 1 bilhão de opções que seu vizinho não tem, simplesmente porque você tem recursos. Eu faço essa observação por causa do seguinte: o que acontece, às vezes, é que quando somos poderosos, como aumentamos nossos recursos, aumentamos nossas oportunidades, usamos nosso poder para nos livrar de algumas das coisas que Deus colocou em nossa vida para nos refinar. Nem todas as portas que Deus abre são para que entremos. Algumas estão lá só para ver se eu vou ou não abraçar o que é inferior. Diz sobre o rei Davi que o Senhor colocou Saul em suas mãos. Aqui está um rei que quer matar Davi. Davi foi profetizado como o próximo rei. A Bíblia diz que Deus colocou Saul nas mãos de Davi. E Davi decidiu não matá-lo porque não levantaria a mão contra o ungido do Senhor. Qual é o ponto? Deus abriu a porta pela qual Davi não deveria entrar, porque era um teste para descobrir se ele era alguém que abraçaria a excelência do reino, a integridade acima do ganho pessoal, do benefício pessoal. Aqui está Davi, e ele tem 1 bilhão de opções na vida. Alguns estudiosos acham que esse salmo, em particular, poderia ter sido escrito, poderia ser escrito quando Absalão se levantou contra o seu próprio pai. Absalão era o filho de Davi que tentou dar um golpe e se livrar de Davi. E quando um rei substitui outro, geralmente mata o rei. Se você pode imaginar a traição, a dor no coração de ter o seu próprio filho trabalhando para destroná-lo e toda aquela consternação, aquele conflito de alma. Aqui está Davi nessa posição. E ele reduziu seu 1 bilhão de opções a apenas uma coisa importante. Eu não tenho certeza como descrever melhor do que só dizer foi isso que aconteceu. Ele tinha 1 bilhão de opções, versículo 4, Salmo 27, ele diz uma coisa: pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Quando eu falo disso, quando trago essas coisas, principalmente numa escola ou onde tem algum tipo de interação, quase sempre tem uma pergunta que se segue. Tipo, mas na prática, o que devemos fazer? Isso é prático. Não há nada mais prático do que habitar na presença manifesta da glória de Deus. Isso não significa que não haja outras ações, é que elas seguem isso. Há algo em pegar todas as suas opções, reduzi-las a uma coisa e dizer: quer saber, eu vou morrer e viver por isso. Uma coisa eu escolhi.
e foi morar na casa do Senhor. Ele não está falando de ir à igreja, ele não está falando sobre ir a alguma instituição. Ele está falando de viver na presença de Deus para que eu possa habitar na casa do Senhor. Por quê? Porque eu quero contemplá-lo. Se eu puder vê-lo, então tudo mais que eu vejo está posto no lugar. Se eu não o ver, serei sugado para o inferior. Encontrarei coisas atraentes que não deveriam ser atraentes de forma alguma. Mas quando eu o vislumbrar, quando meu coração explodir com a consciência de seu coração, de sua face, sua natureza para comigo, tudo mais fará sentido. Somos um povo que enfatiza a presença do Senhor constantemente. E acredito que é, na verdade, nosso sistema de valores. E vivemos. Eu vou descer, então, se você puder cortar o microfone por um momento. Eu não quero matar pessoas. Aqui vamos nós. Vivemos com o valor da presença do Senhor. Agora, nesse exato momento, eu tenho plena consciência de que o Chris está aqui. Reconheço sua presença. Reconheço que ele está aqui e valorizo o fato de ele estar aqui. Mas há uma diferença entre a minha consciência da presença dele e a minha consciência de sua face. Há uma diferença. É um foco refinado. É algo mais do que a consciência de Deus. É estar focado naquele que me chamou para si. Isso é diferente, isso é diferente. E o que ele diz é, eu quero morar na casa do Senhor para contemplá-lo. Mais adiante, nesse salmo em particular, vamos examiná-lo agora mesmo. Ele diz, no versículo 8, quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Quero que veja esse salmo dessa forma. Versículo 3. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa, pedi ao Senhor. Qual é o ponto? O ponto é que essa decisão sobre uma coisa está no meio de um conflito intenso, no meio de grande distração. Momentos como esses são aqueles em que estamos procurando por opções. Se ao menos eu pudesse fazer uma ligação, se pudesse ter um cheque, se eu pudesse entrar em contato com essa pessoa, se alguém me ajudasse com essa reconciliação, seja o que for, temos uma longa lista de coisas que precisam ser feitas. Mas o que me impressiona muito é porque o homem que tem os recursos ilimitados para cuidar do seu próprio filho, se necessário, para aliviar a pressão que poderia sofrer, opta para não fazer isso, para se livrar desse rei Saul, que persegue por 13 anos. Ele tem a capacidade e a oportunidade dada por Deus para eliminar esse problema. Ele não o faz. Em vez disso, ele refina seus valores a essa uma coisa. Uma coisa. Uma coisa. Eu peço ao Senhor. Há uma coisa que eu busco. Eu reduzi a isto. Habitar na casa do Senhor. Contemplar sua beleza e inquirir em seu templo. Quero que a presença de Deus molde como vejo as coisas e como eu oro. No final desse salmo, por que não me acompanham até o versículo 13? 13 e 14. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anima-te e fortalecerá o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Versículo 13 é muito importante para mim. Eu teria perecido. Davi está agora... É como se ele estivesse confessando. É como se ele estivesse dizendo, eu me conheço. Eu teria ficado deprimido. Eu teria desistido. Teria jogado a toalha. A menos que
Se eu não tivesse essa uma coisa a meu favor, eu esperava ver a bondade do Senhor na terra dos vivos. Eu tive esperança, essa uma coisa me manteve fora da cova, essa uma coisa me manteve fora do buraco, essa uma coisa me manteve fora desse lugar onde eu estaria nessa constante batalha emocional e mental, sem expectativa de vencer. Essa única coisa era a minha expectativa de ver a bondade do Senhor na terra dos vivos. O que ele viu no templo afetou o que ele viu na terra dos vivos. Contemplar ao Senhor muda tudo.